Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, é uma alegria imensa. Deus me concedeu mais uma oportunidade para falar da Sua palavra, a palavra que é santa. E eu me encontro aqui hoje, nesse texto, em capítulo de Salmos 91, no versículo 1, fala a respeito da segurança daqueles que se refugiam em Deus. Sabe qual é a maior raiva do teu adversário? É quando ele percebe que você está escondido no esconderijo de Deus. Lá em Salmo 91, no versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que conforto, né, meu irmão? Quando eu leio o Salmo 91, no primeiro versículo, o Salmo 91, o contexto dele, do versículo 1 ao último, fala de proteção, de segurança. Mas no primeiro versículo já está falando de refúgio, um lugar de segurança. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Refúgio é lugar de descanso. Refúgio é lugar de segurança. É um lugar secreto, é um lugar escondido. E aquele que habita ali está escondido por Deus. Então a maior ira do teu inimigo é saber que você está escondido. Porque o adversário, ele está procurando. Ele vem para matar, roubar e destruir. O projeto do adversário é esse. Ele está procurando. Só que ele só vai agir se você estiver sendo visto por ele. Mas se você está num lugar secreto, se você estiver num lugar escondido, um lugar de refúgio, você está em segurança. Por isso ele se ira muito. Assim como está escrito lá em 1 Pedro 5,8, né? Que ele vive ao nosso derredor. Ele vive ao nosso derredor. Por isso temos que estar atento e vigilante, pois o vosso adversário, o diabo, ele vive ao derredor, procurando. Ele está procurando. Mas se você estiver num lugar de refúgio, se você está num lugar escondido, você está em segurança. Você não vai ser achado por ele. Você está num lugar de refúgio. Você está num lugar escondido. E o que é estar atento e vigilante? Assim como eu acabei de citar em 1 Pedro 5,8, para nós estar atento e vigilante, ele está ao nosso derredor. Ele está procurando. Ele vem para matar. Ele quer destruir. Ele quer roubar. Então, a palavra do Senhor está dizendo para nós estar atento, para nós estar vigilante. O início do versículo de 1 Pedro 5,8, no versículo 8 do capítulo 5 de Pedro, logo de início já está falando para nós estar atento, para nós estar vigilante. Então, se eu estou atento, se você está vigilante, pode ter certeza que ele vai procurar e não vai achar. E se ele achar a gente vai ver ele primeiro. E quando você está atento e vigilante, você avistou o teu inimigo primeiro, você consegue se prevenir.
você consegue fugir. Eu canso de falar isso aqui em casa para minha família, que tem tentação, que não tem como a gente encarar. Ah, tá repreendido. Muitas das vezes a gente percebe que o inimigo está atuando, né? A gente, sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Ah, eu vou orar para repreender esse adversário. Às vezes chega algumas notícias, né? Maligna no nosso ouvido. Vamos orar. Ah, eu vou para a igreja. Não, meu irmão. Tem tentação que a gente tem que fugir. A gente tem que correr. Porque quando você está atento e vigilante, você percebeu o inimigo vindo, o que você vai fazer? Você vai fugir. A palavra de Deus está dizendo em 1 Pedro 5,8 que a fúria dele é como de um leão. Se você está numa selva e você avistou um leão de longe vindo na tua direção, você vai ficar ali parado esperando ele? Está repreendido, está amarrado, esse leão vai passar por mim. Você não vai querer se comparar a Daniel, né, na cova, né? Aí foi diferente. Cada caso é um caso. Então, se você está vendo o leão vindo, se você está vendo, porque Deus está te dando visão, ó. Tá vindo na minha direção. O que que eu vou fazer? Eu vou fugir. Eu não vou ficar ali esperando. Eu não vou afrontar. Eu não vou tentar o meu Deus. Tem coisas que devemos fugir, irmão. Há tempo de orar, há tempo de jejuar, mas tem hora que devemos fugir. Dependendo da tentação, a gente tem que fugir. Como está lá em Pedro, como está lá em Tiago 1,12, né? Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado. Ser fiel muitas das vezes é você fugir. Porque às vezes a prova vem, a tentação vem, tentando te tirar do foco divino, aí você quer, não, eu não quero isso. Não, isso daqui eu sei que eu não posso. Mas dependendo da tentação, se você encarar ela, você vai cair. Então é melhor você correr, é melhor você fugir. Então, meus amados irmãos, voltando ao contexto, a gente está num lugar de refúgio. Em um lugar de refúgio, você está guardado. E Salmo 91, voltando lá, no versículo 1 está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Lugar de refúgio é lugar de segurança. Você está guardado. Você está protegido. Ali o adversário não pode te achar. Mas, ao mesmo tempo, o lugar de refúgio também é um lugar de descanso. É um lugar de descanso. Ali você pode saciar. Ali você pode se alimentar. Então, meus amados irmãos, a gente tem que ter a certeza todos os dias que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Em Salmos 46, no versículo 1, está dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Repetindo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lugar de refúgio não pode ser em qualquer lugar. Muitas das vezes a gente falamos assim, eu vou viajar, vou descansar um pouco. Mas dependendo do ambiente, você está desprotegido. Às vezes, aquele lugar que você foi viajar, mas dependendo do ambiente, dependendo das pessoas que se localizam ali, você não está num lugar de refúgio. E você vai ficar vulnerável ao ataque do inimigo.
Então, meus amados irmãos, lugar de refúgio é você estar na presença de Deus. Lugar de refúgio é você estar com Deus. E o que é você estar com Deus? Você estar com Deus, você não pode estar de qualquer forma, agradando as pessoas, agradando o teu eu. Você estar com Deus é você saber o que agrada a Ele. Você estar com Deus é você saber qual é a vontade dele para a sua vida. Porque para mim mesmo, aquilo que eu acho que é bom, de repente para Deus não é. Às vezes alguém fala assim para mim, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Na visão carnal, na visão humana, o que aquela pessoa está falando para mim parece que é até bom. Mas o que Deus acha com isso? Porque aquilo que as pessoas acham que é bom para mim, para Deus não é. E aquilo que Deus acha que é bom para mim, para muitas pessoas não é. Então, meus amados irmãos, lugar de refúgio é você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está guardado, protegido. Quando o adversário chegar, porque muitas das vezes a gente é pego de surpresa. Vamos ser realistas, vamos ser verdadeiro. Não tem como você estar vigilante a todo momento. Não tem como eu estar atento, vigilante a todo momento. A gente, como humano, não tem como você ser forte a todo momento. Tem dias que você está fraco, está vulnerável. E o adversário da nossa alma, ele é muito paciente. Ele espera o momento certo para te atacar. Mas mesmo que ele te pega de surpresa, olha o que está dizendo em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, presta atenção, ó. Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Eu vou contar uma experiência que eu passei algumas partes da minha vida. Teve uma época da minha vida que eu vou falar 3 sonhos que eu tive e a experiência que Deus me deu no sonho. Teve uma época da minha vida que no sonho eu corria em cima de uma laje, era de noite, e vinha um homem atrás de mim com uma faca querendo me esfaquear. Quando a gente tem esse tipo de sonho, esse pesadelo, a gente não sabe se é real ou se você está sonhando. Porque só depois que você acorda que você percebe que é um sonho. Porque quando você está sonhando, está tendo esses sonhos pesados, é muito real. Então você imagina a agonia que eu estava, aquele homem com a faca bem próximo de mim, correndo atrás de mim, e eu desesperado correndo por cima daquela laje, e ele querendo esfaquear minhas costas. E quando eu chego na beirada daquela laje, eu pulo. Só que quando eu pulo, eu não caio, eu começo a flutuar. Eu começo a flutuar. E eu vou subindo. E eu vou subindo. E eu vou subindo. E eu passo pelas nuvens e eu vejo aquela coisa linda. Aquela coisa maravilhosa. Eu vejo, meus amados irmãos, aquele sol brilhante, iluminando aquela parte assim, sabe? Como o sol tivesse sumindo, o pôr do sol, iluminando aquela coisa colorida, as estrelas, aquelas nuvens, uma coisa maravilhosa. E daqui a pouco o adversário pula nas minhas costas lá em cima e pesa e me joga de novo no mesmo local, em cima daquela laje. E aquele sacrifício para tirar ele das minhas costas, quando com muito sacrifício eu tiro,
Com muito sacrifício, quando eu consigo tirar ele, eu acordo. E Deus me revelou que ainda eu estava preso em alguma coisa aqui da terra. O arrebatamento vai ser como um imã. Só vai subir quem estiver solto. Se você estiver aprisionado em algum pecado, em alguma coisa dessa terra, muitas das vezes estamos aprisionados na ganância dessa terra, na prostituição, no vício. Existem vários tipos de pecado que nos aprisiona nessa terra. Então, quando Jesus vir, ele vai vir como um imã. Só vai ir até a ele aqueles que estão soltos, que não estão presos. Porque se você estiver preso nesse mundo, você não sobe. O arrebatamento vai ser assim. Então, quando eu estou voltando no sonho, meus amados irmãos, quando eu estou naquele sonho e pulo e começo a flutuar, aquele adversário pula nas minhas costas e me joga de novo, o que eu pude entender que eu estava aprisionado e eu precisava me libertar de algo aqui ainda. Então, Deus, ele é socorro bem presente no momento da angústia. Há pouco tempo também, indo para o segundo sonho, eu tive um sonho que eu ia descendo assim pelos umas casas e entrava no beco e de repente entrava dentro de um galpão debaixo de uma casa para descansar. E quando eu deitava, ali tinha um homem que já estava dormindo naquele local e eu saía. Quando eu saía, ele já vinha com um pedaço de madeira na mão para cima de mim para me agredir. E eu pulava um muro muito alto e caía na beirada de uma piscina. E nisso que eu caía na beirada da piscina, aquele homem pulava também e vinha na minha direção com muita fúria. E de repente eu comecei a bater os braços, meus amados irmãos. Eu falei, a única forma de fugir da ira desse homem é voando e batendo os braços, e comecei a flutuar. Só que quando eu começo a flutuar para uma direção, o vento me joga para a direção de uma montanha. Era como um pássaro voando em direção a uma montanha. E de lá de cima eu ia me distanciando da fúria e da ira daquele homem, com aquela madeira na mão querendo me agredir, e eu batendo os braços, e consegui fugir da fúria, da ira daquele homem no sonho. Olha como é que Deus é socorro bem presente. Aqui em Salmo, no capítulo 11, do versículo 1, diz assim: no Senhor eu confio. Como dizes, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Olha que salmo maravilhoso. Esse salmo é o meu sonho. Quando eu consigo fugir daquele homem, através dos meus braços, começo a bater os braços e voar, e o vento me joga para a montanha, é o Senhor dizendo para mim, por você confiar em mim, eu vou fazer você fugir como um pássaro para a montanha. Porque, lá no versículo 2, ó, Salmos capítulo 11, o que está no versículo 2? Porque és que os ímpios arma o arco, porém as flechas, põe as flechas na corda, para com elas atirares as ocultas aos retos de coração. Então a fúria do inimigo contra a minha vida, Deus estava revelando para mim no sonho, aquele homem com aquele pedaço de madeira tentando me agredir. E Deus me deu aquela estratégia. Quando eu bato os braços, eu voo como um pássaro. E quando eu começo a voar, o vento me joga para a montanha. E eu olho para baixo e vejo a fúria do inimigo se distanciando de mim. Como Deus é maravilhoso, né, meus amados irmãos? Então, quando a gente está no lugar de refúgio,
Quando a gente está no lugar de refúgio, a gente está em segurança. Não tem como o inimigo te encontrar. Não tem como ele te tocar. Se você confia no Senhor, o Senhor ele vai te proteger. O Senhor ele vai te guardar. Como foi falado no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Aí eu vou para o terceiro sonho. Teve uma época da minha vida, meus amados, meus irmãos, eu estou falando esse sonho dentro da palavra de Deus, que é bom para edificar. Porque às vezes temos sonhos e não conseguimos interpretar os sonhos. Teve uma época da minha vida, eu dormindo, e de repente eu acordo. Por que eu acordei? Porque eu estava querendo respirar e não conseguia respirar. Eu estava querendo abrir o olho e não conseguia abrir o olho. Eu queria movimentar as minhas mãos, porque o adversário, ele pegou a coberta que eu estava dormindo e ele prendeu aqui no meu pescoço. Ele prendeu no meu pescoço, tampando todo o meu rosto e prendeu a coberta no meu pescoço, tentando me sufocar. E eu tentando levar a minha mão e não conseguia levar a minha mão. Eu tentando falar, pedir socorro e não conseguia falar, não conseguia pedir socorro. Queria abrir o olho e não conseguia. A única coisa que eu conseguia fazer era pensar. E quando eu pensei, eu lembrei do Salmo 46, quando diz: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente no momento da angústia. Na mesma hora que eu lembrei desse versículo em Salmo 46, ó Senhor, eu sei que o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. O inimigo está tentando me matar. E naquela época eu era ímpio. Ímpio no bom sentido. Porque eu fui criado no berço evangélico, mas eu estava afastado, estava fumando, ao ponto de ter falado para Deus: Pai, o adversário está tentando aqui me matar, dormindo. E eu vou morrer, meu pai, de infarte aqui, porque eu não consigo respirar. E amanhã a minha família vai pensar que eu morri porque eu fumo muito. Vai pensar que eu morri dormindo porque eu fumo muito. Mas não, é o próprio adversário tentando me matar. Senhor, mas eu sei que o Senhor é socorro bem presente, Pai. Se o Senhor não interferir agora, ele vai conseguir o que ele quer. Antes mesmo, meus amados irmãos, de ter falado dessa forma com Deus em pensamento, porque eu não conseguia falar em pensamento. Antes mesmo de ter acabado essa palavra, o Senhor, ele repreendeu o adversário. Eu consegui levar a mão no meu rosto e tirar aquela coberta. Eu consegui ver. Eu consegui respirar. Mas ao mesmo tempo que eu tiro aquela coberta e que eu consigo respirar, e quando eu consigo ver, eu vejo 3 demônios na beira da minha cama em forma de incolor, como fosse água, aquela coisa branca, dando gargalhada de mim. Ele estava rindo de mim. Ele estava se divertindo ali comigo. E quando eu vejo assim, ele sai do meu quarto para a sala em forma de raio. Eles não saem andando igual o ser humano, eles saem em forma de raio. E eu acompanhava, e quando eles pararam na cozinha, é como eles estivessem subindo para cima. Então o Senhor ali me deu um grande livramento. Por quê? Porque mesmo eu afastado do Senhor, mesmo eu ali fazendo as coisas que não agrada a Ele, mas Ele me livrou porque eu confio nele. E muitas das vezes eu falava para o Senhor: Pai, como é difícil voltar para a tua casa, porque hoje é muito fácil você se afastar da presença de Deus, né? Por isso, meus irmãos, faz de tudo para não se afastar da presença de Deus, porque para voltar depois é um sacrifício. E eu só consegui voltar para a presença de Deus de novo pela dor.
Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar esse meu testemunho. Eu voltei pela dor. Porque eu falei para o Senhor, Deus, eu não consigo voltar para a tua presença pelo amor. Eu só vivia na igreja, saía da igreja, ia fumar, fazia as coisas que não agradavam a Deus. E eu falava para o Senhor, Pai, eu não quero fazer isso. Mas eu não consigo, então me bota na dor. Mas voltando lá, isso daí é um debate para outro momento. Então, por eu confiar em Deus, Deus me deu aquela oportunidade de fugir da fúria do inimigo que estava ali sobre mim, porque o adversário é covarde. Por isso a palavra de Deus diz, ó, esteja atento em 1 Pedro 5,8 e vigilante, pois o vosso adversário, mas muitas das vezes ele te pega quando você, ó, eu estava dormindo. Eu estava dormindo, ele foi me atacar no momento de fragilidade. Eu estava desarmado, porque até aí eu estava no mundo fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Passou uma semana, meus amados irmãos, já estou acabando. Eu precisava falar desse sonho para você ver o que é o refúgio de Deus. Passou umas 2 semanas, aconteceu a mesma coisa, a mesma cena. Ele prendeu de novo a coberta, outra coberta que eu estava dormindo. Ele prendeu, ele tirou o meu fôlego, ele não deixou abrir a visão, ele tirou o movimento das minhas mãos. Só que eu lembrei que na primeira vez Deus me livrou quando eu clamei. E eu clamei Deus de novo. Senhor, está acontecendo de novo. O inimigo voltou de novo tentando me matar, Pai. Eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus. Na mesma hora foi mais rápido, irmão. Para você ver como é que Deus, o ouvido de Deus está atento às nossas orações, o nosso socorro. Ele é socorro bem presente. Às vezes a gente faz descaso achando que Deus está longe, Deus não está próximo da gente, Deus não está ouvindo. Mas se você confia no Senhor, Ele vai te ouvir. Independente da posição que você se encontra, até numa posição de desobediência. E se você for humilde clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Quando a gente demonstramos ao Senhor que somos dependentes dEle, que precisamos, necessitamos da sua misericórdia, o Senhor, Ele vem ao seu favor para te socorrer. E na segunda vez, quando houve de novo a mesma cena, eu sem fôlego, coberta no meu rosto, eu sem visão, sem movimento, eu lembrei do Senhor e voltei de novo com a minha mão no rosto, tirei aquela coberta. Quando eu abro o olho e vejo na beira da minha cama, não era mais 3, porque a primeira foi 3 demônios, já era 6. O inferno pediu reforço. Eu creio que houve uma reunião, a primeira vez foi 3 lá, ele clamou lá e houve uma paralisação. Deus não deixou a gente ceifar a vida dele. Vamos 6 agora, vai ficar mais que nada. Vem os 6, irmão. Eu sei que a glória da segunda casa foi melhor do que a primeira, porque quando eles vieram na segunda vez, mesmo eles vindo com mais, quando eu lembrei do Senhor, foi mais rápido. O Senhor, bum! Para Deus não tem quantidade de inimigo. Pode vir 1.000, 2.000, 1.000 cairá à tua direita, 2.000, mas tu não será atingido. Para o Senhor não tem isso não, meu irmão. O Senhor vem, pode ser quem for que ele, dependendo do teu clamor, do teu chamado, e quando Deus olha lá de cima e vê um dos seus filhos em perigo, ele vem e ele não mede esforço não. Se for para ele levantar do trono e vir na tua direção, ele vai vir te socorrer. Mas isso depende da sua posição. Isso depende da tua fé. Você tem que crer que Deus existe, porque às vezes as pessoas querem clamar a Deus, mas eles vê Deus como uma religião. Eles vê Deus como fosse uma energia. Não, Deus ele se faz presente. Ele se faz tanto presente como eu aqui, ó, falando contigo nesse vídeo, e ele se faz tanto presente como você aí me ouvindo. Ele é infinitamente mais do que a gente. Ele se faz presente infinitamente mais do que a nossa própria presença, porque ele é o nosso Senhor. Então, irmão, esses sonhos que eu acabei de revelar
para vocês é uma testemunha de vida que eu passei. E Deus, ele falou muito comigo através desse sonho. Ele se fez muito presente. Ele mostrou a mim que ele se preocupa. Ele mostrou para mim que ele me protege. Teve uma época também que o demônio tentou fazer gracinha. Eu acordei do sonho, porque no sonho, quando eu acordo, tinha uma mulher em cima da laje do vizinho olhando para dentro do meu quintal. E em cima da laje do vizinho ninguém tem acesso a não ser ele. Tinha uma caixa d'água assim e ela estava atrás da caixa d'água olhando para o meu quintal. E o banheiro naquela época era do lado de fora da minha casa, era no quintal da minha casa, que dava acesso, que era de frente a essa laje do vizinho. Tinha um abismo, não tinha como eu ir para a laje do vizinho nem eles virem para cá, porque tinha um abismo, um muro alto. Mas eu conseguia ver a laje do vizinho como eles de lá conseguiam ver para cá. Aí eu acordei daquele sonho, eu estranho, a mulher em cima da laje ali, olhando para cá, para dentro de casa. Aí fui no banheiro. Quando eu vou no banheiro, aí eu falei, não vou nem olhar para a cena do sonho. Abaixei a cabeça para entrar de novo na porta da minha casa, mas antes de eu entrar, eu olhei na curiosidade. Quando eu olhei, meu amado irmão, a mesma mulher que Deus tinha me dado ela no sonho, ela estava atrás da caixa d'água com a metade do rosto. Quando eu olhei para dentro do olho dela. O olho dela parecia olho de coruja, aquele olho regalado. Mas só que quando eu olho dentro do olho dela. E o olho dela estava dentro do meu olho. E quando ela percebeu que eu vi ela se assustou. Ela regalou um olhão, se assustou. Ela não acreditou que eu vi ela. Aí ela foi para trás da caixa d'água. Quando ela foi para trás da caixa d'água, eu vejo aquele raio subindo para o céu. Então, Deus, ele é maravilhoso. Aquele que está em Deus, irmão, nada vai se esconder de você. Nada fica oculto e escondido que Deus não revela. O adversário pode estar até armando uma cilada contra a tua vida. O inimigo pode estar até tentando te envergonhar. O inimigo pode estar até arrumando uma emboscada contra a tua família, contra os teus sonhos, teus projetos, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra o teu trabalho. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. Lá em Jeremias 23 diz assim, os meus olhos vê aonde o seu não vê. Eu posso ir aonde você não pode ir. Antes mesmo do inimigo estar armando a emboscada, Deus já sabe. Antes mesmo de ele armar a emboscada, Deus já está vendo o projeto dele ali. Quando ele pensa em armar a emboscada achando que vai te pegar, Deus ele já foi lá e desfez a emboscada, meu irmão. Antes mesmo dele armar a armadilha, Deus já viu e já foi lá e já desfez a emboscada. Então você está entendendo como vale a pena estar num lugar de refúgio? Esse é o lugar de refúgio, é um lugar de segurança. É um lugar que se você for pego de surpresa, mesmo que o inimigo te acha no lugar de refúgio, mesmo que o inimigo descobre o lugar que você está escondido, mesmo ele chegando lá para te atacar, não se esqueça que o Senhor é socorro bem presente no momento de angústia. O Senhor é socorro bem presente no momento de angústia. Basta você confiar no Senhor. Se você confiar no Senhor, você pode clamar a Ele no momento de angústia que Ele vai te ouvir. Para encerrar, meu irmão, em Salmo 31, hoje só estou falando de Salmo, que é capítulo de proteção, né, de refúgio. Lá em Salmo 31 diz assim, em ti, Senhor, confio. Nunca me deixe confundidos. Livra-me pela tua justiça. Se você confia no Senhor, Deus ele não vai deixar o inimigo te confundir. Se você confia no Senhor, Deus vai fazer justiça na sua causa.
assim como está sendo falado em Salmo 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixa confundido. Livra-me pela tua justiça. A confiança que nós temos no Senhor, a confiança que nós temos no Senhor, te leva a um lugar de proteção, te leva no lugar de proteção. Ele vai fazer justiça pela tua causa. Ele não vai deixar você ficar confundido, porque às vezes o inimigo tenta te confundir. O adversário, ele bota coisa na nossa mente para nos confundir. Deus, ele tá falando assim. Aí o adversário vem aqui, ó, e fala diferente para tentar te confundir. Mas se você confia no Senhor, o Senhor não vai deixar você ficar confundido e vai te livrar pela justiça dele. Deus vai fazer justiça na tua causa, meu amado. Deus, ele é um Deus de justiça, ele não gosta de injustiça. Se você chega num local e você está vendo alguém fazendo injustiça com alguém, ou se você está fazendo injustiça com alguém, ou alguém está fazendo injustiça com você, não se alegra não, porque Deus está fora disso. Deus, ele não humilha ninguém. Deus não faz descaso de ninguém. Deus, ele é amor. Ele é um pai com o seu filho. Qual é o pai que vai desprezar? Qual é o pai que vai querer o mal do teu filho? Qual é o pai que vai ver o teu filho sendo humilhado e ele não vai proteger o teu filho? É assim que Deus é conosco. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. É uma palavra de proteção. É uma palavra que a gente devemos confiar no Senhor. Se você confiar no Senhor, pode ter a certeza que Ele vai te livrar dormindo, Ele vai te livrar no sonho, Ele vai te livrar acordado. Ele é um Deus de justiça. Amém? Deixa o teu coração calmo, guarda a tua ansiedade, as tuas preocupações, deixa o medo de lado e confia só no Senhor, porque Ele é a tua justiça.